친구들. Hi, hello, 안녕. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo este vídeo. Tá bom? Bom, no vídeo passado falamos do contexto histórico, falamos do hamja, do romanizado, pontuamos umas coisas importantes, salientamos outras. E no vídeo de hoje falaremos sobre as vogais simples. Vamos conhecer as vogais simples, a sua escrita e a sua pronúncia. Seguindo, é claro, a fonética do português, tá bom, gente? Português, tá? Português. Obrigada de nada. Então, vão sentando, vão se ajeitando. Pega um lápis, uma folha e só vamos. Vamos lá. A língua coreana conta com 21 vogais, que são divididas entre vogais simples e vogais compostas. No vídeo de hoje, veremos as vogais simples. Você sabia que só existem 8 vogais simples do coreano? Não sabia? Pois agora você está sabendo. E que são delas que as vogais compostas derivam? Não sabia? Pois agora você está sabendo. As vogais simples, então, são A. Aqui nós temos a vogal A e sua fonética, vulgo pronúncia, seria igual ao nosso A com acento agudo. A. Você vai abrir a boca toda para pronunciar esta vogal. A equivale a da palavra casa. A. Você abre a boca toda. A. Tenta repetir. A. Ok? E aqui do lado a gente está tendo o videozinho das várias formas possíveis que você pode escrever essa vogal. Uma vez que a gente tem várias formas de escrever diferentes. Assim como a língua portuguesa, a gente escreve de várias formas, dependendo da pessoa. No coreano também. Aqui, a gente tem a vogal O. Você vai abrir a boca toda para pronunciar. Equivale ao O da palavra óculos. Equivale ao O com o nosso acento agudo. O. Além de a gente ter o tutorial ali ao lado de como você vai escrever, nós temos um videozinho de eu escrevendo aqui várias formas possíveis. Essa é a vogal. Ok? Então, a vogal O não vai ser E-O, como a gente vê ali, por exemplo, no inglês. Até porque não faz sentido para o nosso pronúncio. A língua portuguesa não faz sentido algum. Uma vez que a gente tem acentos. Então, vamos facilitar nossas vidas. Então, seria o O com acento agudo. Óculos. O. Ok? A nossa próxima vogal é a vogal O. A sua fonética, vulgo pronúncia, seria igual ao nosso O com acento circunflexo. O fechado. O. Nós temos O e nós temos O. Você fecha a boca fazendo um biquinho para pronunciar. Equivale ao O da palavra ovo. Ok? Então, a pronúncia é bem fácil, certo? Então, a gente tem a vogal O e a vogal U. Nós temos um O aberto e um O fechado. Show? Aqui, nós temos a vogal U. Ok? E essa fonética é igual ao nosso U. O U sem acento e sem nada. O nosso U normal. Você faz um biquinho, fecha a boca, faz um biquinho para pronunciar. Equivale ao U da palavra uva. Alguns nomes de coreano, quando tem a vogal U, eles escrevem com 2 Os, tá? Isso aí equivale à escolha dos coreanos perante o nome deles, internacionalmente falando. Porém, não seria O, tá? É a vogal U. U de uva, tá bom? Aqui, nós temos a vogal E. A sua pronúncia, vulgo fonética, vulgo pronúncia fonética, como fala, seria igual ao nosso E, sem acentos. Não é um E aberto, nem um E fechado, é E. Você abre parcialmente a boca para pronunciar, equivale a E da palavra elefante, tá bom? A reação senim. Essa vogal, na harmonização, é a E. Então, não é. A pronúncia não é a E. Se você parar para analisar, não vamos ter essa pronúncia quando os próprios coreanos falam essa vogal. Que é, por exemplo, do Taehyung. Né? A gente está acostumado a falar a Taehyung, né? Ou Taehyung, que é mais... Chega a me dar um negócio no coração, mas o nome dele é Taehyung. Taehyung. É um sonzinho de E, e não um sonzinho de Tae. Aqui, nós temos a vogal E. E sua pronúncia, vulgo fonética pronúncia, seria igual ao nosso E. Sem acentos, sem nada. Equivale ao E da palavra elefante. Você abre a boca parcialmente para pronunciar. E. Ok? E. 선생님, 질문이 있어요. 선생님, tem uma pergunta. Por que as vogais E e E têm a mesma explicação, têm o mesmo slide? Porque elas têm o mesmo som. Que lindo. 선생님, eu vi na internet que uma tem um som mais aberto e a outra tem um som mais fechado. Não tem. Ok?
Tem diferença, então, delas além da escrita? Não tem diferença. Não tem. Porém, a gente tem uma questão em que, de fato, não existe diferença fonética entre essas duas vogais. Há diferença apenas na sua escrita. Uma eu chamo de H, porque parece um Hzinho, e a outra com o tracinho pra fora. Há um tempo atrás, quando o rei Sejong criou, entre 1443 e 1446, de fato tinha uma diferença fonética. Uma era mais aberta e a outra era mais fechada. Porém, entretanto, e todavia, a língua é uma coisa viva, e de tempo em tempo ela vai mudar. Por exemplo, nós começamos falando vossa mercê. Depois, passamos para vós me ser. Depois para você e hoje para ser. Então, isso também aconteceu. Como nós temos também, no alfabeto coreano, letras que foram colocadas em desuso. Não são mais usadas hoje em dia. E não faz sentido a gente aprendê-las porque a gente não vai usá-las. Então, não tem por que aprender, ok? Então, não há diferença. Existia um tempo atrás, mas hoje em dia não há mais diferença. Acabou sendo descartada por ser muito sutil, ok? Então, se tem diferença, posso falar essas vogais com tal diferença? Não. Já que os coreanos nativos não falam essas vogais como antigamente. Não é um aberto ou fechado, não tem diferença. Infelizmente, eu vou ser bem sincera, se vocês pararem para analisar, pegar um coreano falando essas duas letras, essas duas vogais, não vai ter diferença. Pode ter, por exemplo, de sutori. O que é sutori, São Sanema? Sutori seria o sotaque. Cada regiãozinha tem um sotaque diferente. E legal, beleza. Como a gente também tem no Brasil, temos em Portugal, temos até mesmo nos Estados Unidos, onde o sotaque Texas acaba comigo. Já viu? Eu juntei os Tex. Só a única coisa que muda é o sotaque. Mas não temos diferença. Você parando pra analisar, não vai ter. Exemplo, reio. Reio. Se escreve com esse I. Reio. E nós temos cake. Cake se escreve com o outro I. Reio. Cake. Que. Re. Que. Re. O som é o mesmo. Porém, são letras diferentes. Ok? Ai, não sei nem como é que eu vou saber. Ser bem sincera, pela prática. Ouvindo, praticando, escrevendo. Hoje em dia eu sei que escreve assim, de tanto que eu escrevi. Eu fui vencida pelo cansaço. Péssimo isso, meu Deus do céu. Mas que, de fato, o tempo e a prática serão nossos maiores aliados. Você precisa ali ter um contato grande. Precisa ali praticar. Por mais clichê que possa ser, né? É uma coisa que você vai precisar a longo prazo. Aqui nós temos a tristeza de muitos alunos. Tadinha essa vogal. Aqui nós temos uma vogal onde sua pronúncia seria o nosso U com trema. Letra essa que não existe mais no nosso alfabeto. Na língua coreana nós temos duas letras que não possuímos som no português. A primeira delas é a vogal U. Temos várias dicas, tá bom? Para ajudar você aí a pegar o som desta vogal, tá? Vamos lá. A primeira delas é como as gramáticas, no geral, ensinam. Você cerra os dentes. O que seria cerrar os dentes, São Sanema? É um sorriso falso. Você sorri falso, assim, sabe? A língua fica paradinha na boca e você pronuncia a vogal U, vindo normalmente, na garganta. Você pronuncia a vogal U, dando esse sorrisinho falso. Então, U. Você está pronunciando esta vogal. Uma dica que eu dou, que eu decorei essa vogal assim, tá? Uma dica maravilhosa. Bom, vamos imaginar que você está ali lavando aquela louça ao som de God's Menu dos nossos divos dos Stray Kids, nossos queridões, né? Graças a Deus. Aquela vozeirão do Félix, nossa senhora. E, enquanto você está cantando, fazendo uma performance de JYP está perdendo essa cantora, esse cantor, você lavando a louça ali com o maior entretenimento, toda envolvida naquela ação, e de repente você encosta naquele resto de comida molhada. Qual é o som que você emana quando você encosta em uma coisa nojenta? Que nojo! Você acabou de pronunciar o som desta vogal. Esta vogal sendo apelidada carinhosamente por mim como a vogal do nojinho. Que nojo! Que nojo! Eu não tenho tanto nojo assim de comida molhada. Eu tenho mais nojo de barata. Então é uma coisa que é trauma psicológico, tá, gente? Barata é uma coisa que, nossa... não gosto nem de ficar pensando, não, vai que atrai. Não tô afim. Tô bem. Então a gente tem aqui a vogal U, que você pode pronunciar sorrindo falso e tentar pronunciar a vogal U, a vogal U, a vogal normal, U de uva, e com sorriso. U. Você deixa a língua paradinha, quieta,
descansando na dela. E pronuncia a vogal U. Ou você pode lembrar do nojo. Ai, gente, chega até uma coceira que você pensa, ai, que nojo. Ui. A nossa última vogal simples é a vogal I. Olha que lindo. Aqui nós temos a vogal I, sua fonética, vulgo pronúncia, vai ser o nosso I. Sem acentos, sem nada. Você abre parcialmente a boca para pronunciar. Equivale ao I da palavra ilha. É um I sem acentos. Não tem nada. I. Ok? Então, a gente tem ali a vogal A, O, U, E, U, I. Dessas vogais, dessas 8 vogais, vão derivar as vogais compostas. E uma dica que eu dou para os alunos, sempre, quando a gente fala sobre as vogais simples, é, gente, decora, pratica, treina, memoriza as vogais simples, porque as vogais compostas, como o próprio nome delas já diz, vai ser composta por 2 vogais simples. Não vai ter uma outra vogal aleatória do nada sendo criada. Vai ser feita a partir destas vogais. Show? Então, ficando craque nas vogais simples, as vogais compostas vão ser muito fáceis de serem entendidas. Porém, nós temos uma questão interessante a hablar. Não, hablar não. A gente tá em coreano, então tem uma coisa interessante para maradá. Ok? Guilherme vai colocar aqui como se escreve esse verbo, que é o verbo falar, maradá. Nós temos algo a maradá, ok? Que seria o conectivo. Sonserino, o que seria o conectivo? Nunca vi na vida, nunca vi pintado de ouro. Nunca vi na vida. Como é que faz? O que é isso aqui? As vogais não podem ser escritas sozinhas, ok? Quando estão com uma palavra. Elas precisam de um conector. Pois se escrevermos sozinhas, elas ficarão deslocadas. Ok? Certo? Nisso, trouxe exemplos. Nós temos aqui a palavra an, ilbon e indo. Perceba que a gente tem uma bolinha antes das vogais, da vogal A e da vogal I, certo? Se a gente retirar essa bolinha, a vogal, ela não vai ficar encaixada em cima daquela consoante. A vogal A, em an, não vai ficar em cima ali da consoante nian. A vogal I não vai ficar em cima do lian, assim como em indo, a vogal I não vai ficar em cima do N. Aqui do lado vai ficar um videozinho de como ficaria a escrita pelo telefone, computador, essas palavrinhas sem a bolinha. É perceber que elas não vão se encaixar no bloquinho silábico. Ok? Por isso que precisamos colocar a bolinha, para poder colocar a vogal naquele bloquinho silábico. Ok? Mas Sansanimo, tem pronúncia? Não. Aqui essa bolinha, nós vamos vê-la em consoante. Ela é uma consoante. Porém, quando está acompanhada de uma vogal, ela não vai ser consoante, ela vai ser apenas um conectivo. E não possuirá som. Ok? Por isso, colocamos a consoante ian, né, o conectivo, ou a consoante bolinha, como eu particularmente, carinhosamente apelidei essa consoante, na frente ou em cima da vogal. Então, onde ficaria, Somsanim, esse conector com as vogais que a gente viu? Aqui nós temos um spoiler e uma dica de ouro maravilhosa, quando a gente for falar das consoantes no próximo vídeo, onde a gente vai substituir a bolinha e colocar consoantes que a gente deseja. Então, a bolinha vai ficar à esquerda das vogais em pé. Então, a vogal A, O, E, I. A bolinha vai ficar ao lado, ok? Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. A, O, I. A vogal sempre vai ficar à esquerda, vai ser a primeira a ser escrita, depois a vogal. Já as vogais deitadas, a vogal O, U, I, a bolinha vai ficar em cima desta vogal, tá bom? E vai ser uma dica de ouro que a gente vai ter para as consoantes. Por quê? Onde nós vamos colocar as consoantes com as vogais? Você vai colocar no local aonde a bolinha está. Olha que dica maravilhosa para a próxima aula. Olha que maravilhoso. Lindo, não? Chegamos ao fim ali das nossas lindas e gloriosas vogais simples da língua coreana. Nós temos 8 vogais, não mais, não menos. E a partir dessas 8 vogais, nós vamos ter as vogais compostas. Então, ficando craque nas vogais simples, as vogais compostas vão ser muito mais rápidas de serem entendidas, compreendidas e pronunciadas. Show? Então, meus amores, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da linha de hoje. Qualquer dúvida, questão ou curiosidade que tiver ao longo, fiquem à vontade para perguntar aqui no chat, perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder e explicar com todo amor e carinho. 맞아? 그럼 여러분, 진짜 감사합니다. 다음에 봐요. né? Próximo vídeo falaremos das consoantes simples da língua coreana. Certo? Um beijo, um queijo e 안녕!